A literatura não depende de Gutenberg. Ela nasceu antes dele e pode viver sem ele. É o que mostrou a geração mimeógrafa, talvez nosso último movimento literário organizado ou desorganizado. Tentar definir, então, né? O que é poesia artesanal, poesia marginal, geração mimeógrafa, o que essas coisas querem dizer? Isso tudo está ligado a um contexto da época, né? Repressão, ditadura, governo militar, golpe militar. Um grupo de jovens, do qual eu fazia parte, achou que para conversar com o mundo era bom através da poesia, através da escritura. E para expressar todo aquele sentimento de frustração do golpe e também uma expressão de júbilo diante do mundo. Sabe, isso vinha muito através da psicodelia, da contracultura, do movimento hippie. As pessoas queriam ser felizes, paz e amor e vamos em frente. Ao mesmo tempo, tinha toda aquela carga pesada da repressão e da tortura do golpe militar. Com a descoberta, né, desse ovo de Colombo, do mimeógrafo como forma de produção do livro, sem precisar passar por editores e editoras, todo aquele sistema oficial, as pessoas começaram a escrever e publicar aquilo que estava engasgado, porque a maioria das pessoas não aguentava com aquele estado de coisas que o Brasil atravessava. Todas essas expressões de massa que tinham público, que era indústria cultural, música, teatro, cinema, estavam muito sob pressão. A poesia não, como tinha pouco público, tinha pouca abrangência, tinha espaço maior. E essa forma também do mimeógrafo foi quase um panfleto, que era distribuído de mão em mão, e a coisa funcionou. A gente já estava ligado à coisa do pop internacional, do rock and roll. As nossas leituras eram mais ouvir Jimi Hendrix, ouvir Bob Dylan, sabe? A música estava muito mais perto da gente do que a poesia, do que a própria literatura. Era aquele mundo de imagens e sons e imagens. E então havia um pouco essa dissidência. O que, de certa forma, reuniu todo mundo foi o próprio governo militar, a própria ditadura, que nos fazia unir contra um inimigo comum, sabe? Então, eu digo que havia diferenças, mas não havia divergências fundamentais. A poesia concreta tinha determinado o final do verso, muito lateralmente, né? Eles determinaram que o verso não podia mais existir e que quem escrevesse verso estava ultrapassado. E a gente não queria saber de não pode isso. Tudo que a gente não queria não pode, porque a censura já dava um grande não pode, a ditadura. Então a gente queria era poder. Quando a gente fala marginal, esse marginal é marginal em relação à política, ao cânone ou ao mercado? Ou os três? Tá mais com cara dos três. Todas as respostas acima, né? As três, porque uma coisa ia levando a outra, né? Você não vai inventar um processo novo com uma poética antiga, não há motivo. Se você tem a poética antiga, você vai no processo tradicional do livro, sabe? Se eu escrevesse sonetos, eu ia buscar uma editora tradicional, porque eu não estava preocupado em inventar uma outra coisa. O Torquato Neto ele tem uma frase que sempre me retorna, que ele diz o seguinte: é preciso ser medula e osso da cultura brasileira, sabe? Ou seja, você acaba tendo que ser a informação, né, que é a medula, e você tem que ser a estrutura, que é o osso onde passa essa informação. Então, a poesia marginal, ela tem isso, sabe? Ela tem uma informação nova e ela criou uma estrutura para essa poética nova
poder aparecer, senão não ia aparecer. Teve algum momento em que a poesia marginal virou central? Que tinha tanta gente fazendo que ela que passou a ser... Foi nesse período dos anos 70, né? O ápice disso é quando a Heloísa publica a antologia 26 Poetas Hoje. Por quê? O que acontecia? Ela mesma, mais o Cacaso, mais outros professores e escritores, eles começaram a publicar nos jornais, nos pequenos jornais, tinha o Opinião, tinha o Argumento, tinham pequenos jornais alternativos dentro da ditadura e tal, que começou a falar da poesia marginal. Haviam discussões acaloradas entre a academia, que não admitia a poesia marginal, contra os professores e jovens poetas que afirmavam essa nova poesia. Então, ali havia muita essa discussão, mas o poema mesmo, pouca gente entendia, porque os livros eram difíceis de achar, porque os livros eram extremamente frágeis e se dissolviam no vento. Aí a Heloísa falou, não, vamos fazer uma antologia. Pintou o editorial Láboro, uma editora espanhola, com uma importância, né, um capital e tal, e aí a Heloísa propôs essa antologia, que saiu, não sei, mais de 1000 exemplares, e os livros foram muito consumidos. Então, ali naquele momento, a antologia é de 76. Então, foi o ápice da poesia marginal, porque havia o livro para você conhecer os poetas, havia a discussão na mídia e havia a Nuvem Cigana entrando com essas performances ao vivo, essas artimanhas. Então, estava ali o quadro formado, sabe? As pessoas iam ver as performances, aí também ouviam a gente falando os poemas e falavam, é isso que vocês escrevem, é isso que está no livro, aí compravam os livros. Os poetas acadêmicos falavam o quê? Eles falavam que não era uma coisa séria, não era uma poesia séria, não era uma poesia com acabamento, sabe? Não tinha estrutura, o verso, não tinha o diálogo com a tradição. E você acha que no futuro vai estar nos livros de história da literatura? Já está, né? Já está. A gente deixou de ser marginal para ser magistral, sabe? Somos clássicos já. Entramos em todo. O Leminski, apesar de não concordar com esse nome, de ser marginal, mas ele tinha esse processo também independente de fazer os livros dele e sair distribuindo. E tinha uma poética semelhante em alguns momentos, do coloquial, próxima do coloquial. Vendeu 100 mil exemplares esse ano. Isso para um livro de poesia é algo inédito. A Flip, toda edição da Flip agora tem os poetas marginais. O ano passado foi Chico Alvim, Zuca Sardana, Nicolas Berra, esse ano foi o Charles Peixoto. Então é uma coisa que já é o último movimento estudado como movimento nas academias, sabe? É a poesia marginal. Depois disso, são livres atiradores. Você acha que a poesia que se faz em internet hoje, ela é uma herdeira desse movimento? Porque tem coloquialidade, não se prende à métrica, assuntos isso, mais espontâneos também, mais cotidianos. Ela é herdeira nesse sentido de que é do it yourself, né? Você faz e posta e tal, sem pedir licença à editora, a nada disso. E potencialmente ela tem o poder de alcançar milhões de pessoas. A Poesia Marginal, o primeiro livro que a gente fez, era 100 exemplares, sabe? Por outro lado, a própria era digital, ela cria
esse termo que eu gosto muito, que é a hipertrofia informacional. Ela cria um excesso de informação que as coisas não acontecem mais. Aquela sua comparação em relação à contestação, é o agrotóxico espantalho, como é que é isso? Isso aí é uma metáfora que eu criei para separar aquele período dos anos 70 para o tempo de agora. Porque muitas pessoas ficam questionando isso. Como é que a poesia... Como é a diferença entre esses dois períodos? E eu criei essa imagem de que antigamente, no governo militar, você tinha um espantalho que era os militares, que era para proteger a horta lá deles dos corvos que éramos nós, que queríamos aquela horta também, queríamos nos alimentar. E o militar era aquele espantalho que era duro e cruel e mau, que torturava, que prendia e matava, mas ao mesmo tempo era um inimigo à distância, um inimigo visível, que todos podiam ver, e era meio bufo, inclusive, porque era de uma estupidez sem fim, né? E atualmente a censura que havia naquele período, hoje ela é introjetada. O novo momento, essa economia de mercado, transforma o espantalho num agrotóxico. Quer dizer, você não vê mais o inimigo, você ingere o inimigo. E o inimigo está dentro de você. Por isso a dificuldade da experimentação hoje em dia, porque não se experimenta mais. Você vai na tendência do mercado. O que o mercado pede, você faz. Parece que não existe vida fora do mercado, sabe? Não é tão cruel e tão óbvia e tão explícita como era a ditadura, a censura na ditadura, mas é tão ou mais cruel, porque tira a tua curiosidade, o teu desejo de experimentar, a tua possibilidade de se desenvolver como artista, como ser humano, sabe? É muito cruel. Eu queria e para a gente ver como é que é o poema falado, eu queria que você falasse alguns poeminhas curtos, né? Um clássico. Vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Chama-se Rápido e Rasteiro. Só o impossível acontece. O possível apenas se repete. Se repete, se repete, se repete. É o título de um livro meu, diz assim, a vida é curta para ser pequena. A vida é curta para ser pequena.